Fala galera, tudo bem? Bom, quinta-feira, mais um diazinho de aula aí. Hoje eu tive algumas aulas de matemática, como sempre, a aula de mentor. Hoje a gente, organizou todas as questões do Natal, o último mês. Aqui na Alemanha é muito comum ter o calendário do Advento. Para quem não conhece, é, a gente, cada um monta o seu. As empresas grandes, acabam às vezes fazendo os seus próprios calendários do Advento. Eu acho que eu comentei disso num vídeo anterior, onde cada turma, onde cada empresa ou pessoa às vezes abre uma portinha ou abre um pacotinho e tem um presente até o dia 24, que é o dia do Natal. Então a gente organizou isso com a sala. É uma coisa bem legal, eu nunca tinha visto isso no Brasil. Eu acho que, infelizmente, se a gente tenta trazer essa ideia, o comércio acaba pegando como uma forma de ganhar mais dinheiro, mas também pode ser uma grande ideia, por exemplo, para frases a cada dia até o Natal, de família, de união, de pensamento, de ser melhor, enfim. E depois, mais 2 aulas de matemática, onde hoje eu peguei firme de novo com a turma do nono ano. Eles estão agora entrando na linha de novo. Hoje eu dei exercício para eles fazerem e foi legal como, de novo, eles ficaram ali o tempo todo ocupados e fazendo exercícios e alguns, às vezes, até perguntando algo a mais. Foi bem legal. E aí, nessa semana, então, eu tô nessa questão, de falar algumas coisas, assim, mais específicas, gerais. E eu tava pensando aqui em alguns livros que eu li. Tem um livro do Augusto Cury que eu li que se chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E tem bastante coisas, que a gente lê. Eu já li 2 vezes esse livro, e é um livro que me trouxe alguns pensamentos e eu conectei isso com uma questão que aconteceu hoje na escola, que foi, ou que sempre acontece, por ser uma escola um pouco mais livre com as questões de nota, os alunos ficam sempre o tempo todo perguntando como é que poderia eliminar uma nota ruim. E aí, a maioria dos professores acabam, eu já fiz isso também, falar, tá, no final do processo eu elimino a sua pior nota. E aí eu tava pensando, justamente conectando com esse livro, que tem uma parte do livro que fala que professores brilhantes dão nota, professores fascinantes ensinam o aluno a, a tirar ou melhorar a sua nota. E aí eu falei, vou responder para essa menina diferente, Eu vou falar para ela que ela não vai eliminar a nota dela e que ela tem que agora buscar melhorar os outros trabalhos. E que aquela é uma nota que ela tem que saber que daquela parte lá ela não conseguiu atingir o objetivo que era esperado. É claro que você tem vários fatores na escola, pode ser que estava num dia ruim, mas independente disso, na nossa vida a gente também tem muitos dias em que nós não estamos bem e às vezes a gente precisa mostrar um resultado. E se esse resultado não for mostrado naquele dia, seja você dono da sua empresa ou seja você funcionário de uma empresa, seja você marido, esposa, filho, filha, primo, colega, as pessoas esperam de você, às vezes, muito mais, do que você pode dar, ou você quer dar muito mais do que você pode, ou você pode dar muito mais do que você acha que você pode. Enfim, as oportunidades ou os caminhos aqui são inúmeros. Mas a questão é, a gente precisa ensinar essa juventude a lidar com frustrações, Tipo, muitos deles estão cada vez menos entendendo o que é uma frustração. E se a gente, nós pais e professores, não ensinarmos essas crianças que frustrações fazem parte, uma nota ruim faz parte de um processo, um trabalho às vezes que não foi, ou não correspondeu às expectativas dos professores, não foi feito como ele queria e, gerou uma nota ruim, a gente está criando, ou a gente está educando, ou a gente está ensinando essas crianças de que eles não vão poder errar na vida. E ontem eu falei disso, saber que a gente pode errar ou entender que o nosso erro faz parte do processo é muito importante para a gente poder olhar para aquele erro e não desanimar, não se desmotivar, e sim olhar para aquele erro e seguir adiante e tentar falar, a partir de agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu vou fazer e eu vou tentar ser melhor.
a frustração, ela tem criado nas pessoas, eu estava vendo outra pesquisa, né, o quanto de pessoas, por exemplo, na Suíça, o número de suicídio é altíssimo, se eu não me engano, um dos primeiros países, um dos melhores países para se viver, onde as pessoas são boazinhas, vamos dizer assim, né, e o suicídio, ele é muito alto. E aí eu tava me perguntando por que, né, disso? Porque as pessoas lá, elas estão acostumadas a não se frustrarem, e quando elas se frustram, a frustração é maior do que a vida delas e elas se matam. Eu sei que é uma reflexão um pouco, né, extremista, talvez, aqui de um ponto de vista, mas será que, né, não existe uma correlação entre essa questão de, tipo, não saber se frustrar e todo mundo, né, tudo dá certo, tudo ser bem, quando algo não acontece como é esperado, a gente acaba se descontrolando. Então, diante disso tudo, né, e diante desse livro que eu li, eu tava pensando assim, tá, vou gravar um vídeo, vou refletir um pouquinho sobre isso e vou, né, interiorizar isso para mim também. O que eu preciso fazer mais com esses alunos é tentar, não de certa forma brava ou às vezes na nossa fala a gente mostra uma penalidade para eles, mas mostrar na minha fala de que um 5, né, um 4, um 3, às vezes um 0 numa prova, de 0 a 10 aí, aquilo não significa de que ele não sabe nada, de que ele, né, como os alunos falam, de que eles são burros ou nunca vão aprender algo. Aquilo é um sinal de que naquela parte ali algo precisa ser feito e algo precisa ser melhorado. E quem é que vai fazer isso? Quem pode fazer isso, de novo eu volto no vídeo de ontem, quem pode fazer isso é o aluno. A gente não consegue fazer com que eles aprendam. A gente consegue oferecer os caminhos para que eles aprendam. Se eles vão aprender ou entender, é a parte deles. E quando a gente consegue, né, olhar essa visão, sair disso, de se desprender de que o meu aluno precisa entender, eu preciso ensinar e eu preciso dar o melhor caminho para o meu aluno. Se ele vai ensinar, se ele vai aprender, se ele vai adquirir aquilo, é o trabalho dele. A gente precisa passar isso cada vez mais para os nossos alunos. E frustrações, erros, notas baixas fazem parte de um processo de aprendizagem. É engraçado, ontem eu dei uma matéria, um aluno, eu entendi agora eu vou fazer todos os exercícios. Eu falei assim, você não vai conseguir fazer todos os exercícios. Agora que você entendeu esse, você vai tentar fazer outro. E você vai criar outra dúvida na sua cabeça, que você vai aprender e vai tentar fazer outro. Não significa que quando você aprende um, você vai conseguir resolver todos. É um processo. O que você não pode é desistir. Você tem que continuar tentando até que você consiga adquirir, né, os níveis básicos ali de que já são estudados ou, né, cada governo estipula o que um determinado ano tem que saber em matemática e física, por exemplo, né? Como sempre, eu falo das minhas matérias. Bom, enfim, já refleti bastante aqui, acho que já valeu já essa abertura de coração aqui um pouquinho que eu queria falar sobre essa questão de frustrações e como os alunos lidam com isso. Eu acho que a gente tem que pensar, nós professores, que talvez nós estejamos errando também nessas questões, como nós colocamos para eles, mas também faz parte do processo nosso de aprendizagem. Talvez nós fomos educados e fizemos parte dessa escola, onde tudo era muito mais penalidade ou nota baixa, você tem que estudar mais. Sim, você tem que estudar mais, mas tá, me dê mais argumentos. Isso significa que você talvez não tenha se empenhado tanto, não significa que você tem que parar por aqui. Eu acho que professor, por ser professor, se chegou nesse ponto é porque passou por todas essas frustrações e aprendeu a lidar com isso, de uma certa forma, né, essa resiliência de conseguir, tipo, tá, tô destruído, tirei uma nota baixa, não consegui, agora vamos lá, preciso estudar para melhorar. É isso que são as provas de recuperações, né? E às vezes as provas de recuperações elas são num nível mais baixo, porque o aluno não consegue, não sei, só refletindo aqui, será que tem que ser mesmo no nível mais baixo? Será que a gente já não está falando para esse aluno, ó, você não vai conseguir nessa, então você vai ter outra depois para você conseguir, para você tentar num nível mais baixo?
E quanto, na verdade, a gente tinha que tentar falar para eles, ó, tá aqui, é aqui que você tem que chegar, é aqui que você tem que fazer. Então, para chegar aqui, você precisa fazer passo a passo e evoluindo. Tudo é aprendizado, tudo a gente consegue trocar e aprender um com os outros. Sexta-feira, amanhã, vamos que vamos, mais um dia, bora. Que foguete não dá ré, né? É assim que fala, aprendendo com a molecada. Até mais.